A cara dele quando o bebê da amante nasceu. E não era dele. Eu nunca vou esquecer o dia em que abri aquele celular e vi as mensagens. Sabe aquele momento que seu mundo desaba em questão de segundos? Foi exatamente isso. Tava lá, no meio da tarde de um sábado qualquer, e o telefone dele tocou 3 vezes seguidas enquanto ele estava no chuveiro. Coisa que ele nunca deixava acontecer, porque vivia grudado naquele aparelho como se fosse uma extensão do próprio corpo. Peguei o celular sem pensar muito, achando que podia ser alguma emergência do trabalho ou da família dele. Quando a tela acendeu, vi o nome Lívia piscando com 3 mensagens seguidas. Meu coração já deu aquele aperto estranho, sabe? Aquela sensação de presságio que a gente sente mas tenta ignorar porque não quer acreditar. Fiquei alguns segundos só olhando para aquele nome. Lívia. Nunca tinha ouvido ele mencionar nenhuma Lívia. Não tinha nenhuma colega de trabalho com esse nome, nenhuma prima, nenhuma amiga em comum. O nome era completamente estranho para mim, e isso já acendeu um alerta vermelho gigante na minha cabeça. Mas ainda assim, ainda tinha aquela vozinha otimista dizendo que podia ser qualquer coisa, que eu estava sendo paranoica. Deslizei o dedo na tela e o que eu vi me fez sentar na cama com as pernas bambas. Literalmente senti minhas pernas ficarem fracas, aquela sensação de quando você tá para desmaiar e tudo fica meio turvo ao redor. Amor, o resultado deu positivo. Tô grávida de 2 meses. Por favor, me responde. Tô apavorada aqui. A gente precisa conversar sobre o bebê. Não dá para adiar mais. Fiquei ali, paralisada, relendo aquelas palavras como se fossem escritas em algum idioma que meu cérebro se recusava a processar. Grávida. Bebê. 2 meses. E ele ali, no chuveiro, cantarolando alguma música idiota como se nada tivesse acontecendo, como se nossa vida não tivesse acabado de explodir em 1000 pedaços. Vocês não fazem ideia da sensação. É como se o chão literalmente sumisse debaixo dos seus pés. Comecei a tremer, minhas mãos suavam frio, e meu estômago revirava de um jeito que achei que ia vomitar ali mesmo. Fui descendo na conversa, vendo mensagens anteriores, e cada palavra era uma facada. Meu amor, minha vida, não vejo a hora de te ver de novo. E não eram mensagens casuais, sabe? Eram conversas íntimas, detalhadas, cheias de planejamentos. Eles discutiam onde se encontrar, que desculpas ele daria para mim, como fariam para não serem pegos. Tinha mensagens dele reclamando de mim, dizendo que eu era chata, que cobrava demais, que ele se sentia sufocado. Ler aquilo foi como receber um tapa na cara. Eu era a vilã na história dele, o obstáculo entre ele e a felicidade. Tinha foto também. Foto dela seminua, foto dos dois juntos, foto de lugares que reconheci como sendo de viagens que ele tinha feito a trabalho. Uma em especial me destruiu. Era dos dois na cama de algum lugar, ela usando a camisa dele, aquela mesma camisa azul que eu tinha dado de presente no aniversário dele. Ele estava sorrindo na foto, com um sorriso que não via no rosto dele há meses quando olhava para mim. Todo aquele discurso clichê de marido traidor estava ali, estampado na minha cara. As viagens constantes, os plantões extras, as reuniões que se estendiam até tarde, o celular sempre virado para baixo, as senhas mudadas, o desinteresse crescente por mim. Todos os sinais que eu tinha escolhido ignorar porque acreditava nele, porque confiava, porque achava que nosso casamento estava sólido depois de 8 anos juntos. Quando ele saiu do banheiro com a toalha enrolada na cintura, ainda com aquele sorrisinho despreocupado no rosto, eu simplesmente joguei o celular na cama na direção dele. A cara que ele fez foi de puro terror. Ficou branco, completamente pálido, e tentou gaguejar alguma explicação que nem chegou a sair direito da boca. Vi o pânico se instalando nos olhos dele em tempo real. Foi como assistir uma pessoa percebendo que toda a vida dela acabou de desmoronar. As pupilas dele dilataram, a respiração ficou pesada, e ele literalmente deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Eu posso explicar, ele começou, mas a voz saiu falhada, trêmula. Explicar? Eu ri, mas não tinha nada de humor naquele som. Explicar o quê? Que você tem uma amante. Que ela tá grávida. Que você passou o último ano da nossa vida me fazendo de idiota. Ele abriu a boca várias vezes sem conseguir falar nada. As mãos dele tremiam tanto que eu conseguia ver de onde estava. Aquele homem sempre tão controlado, sempre com as palavras certas na ponta da língua, estava completamente desmoronado.
Quanto tempo? Foi tudo que consegui perguntar, com a voz saindo mais firme do que eu esperava. Ele ficou ali parado, a água do chuveiro ainda escorrendo pelos ombros, sem conseguir falar nada. E aquele silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. Não tinha como negar, não tinha como inventar desculpa. Tava tudo ali, exposto, cru, real. Responde. Eu gritei, e acho que nunca tinha gritado daquele jeito na vida. Quanto tempo você tá me traindo? 1 ano, ele murmurou, baixinho. Mais ou menos 1 ano. 1 ano. 12 meses da minha vida vividos numa mentira completa. 12 meses em que eu acordava do lado dele, fazia café, perguntava como tinha sido o dia, planejava nosso futuro, enquanto ele vivia uma vida dupla. Senti uma raiva tão grande subindo pelo peito que achei que ia explodir. E ela tá grávida, falei, mais como constatação do que pergunta. Ele assentiu, ainda sem coragem de olhar nos meus olhos. Ela diz que sim. Mas eu não sei se. Não sei se é seu. Eu interrompi, com uma risada amarga. Claro, porque quando a gente trai, a primeira coisa que pensa é que a outra pessoa também pode estar traindo, né? Que conveniente. Peguei minha bolsa e saí de casa naquele mesmo instante. Não queria ouvir desculpas, não queria ouvir promessas vazias de que ia terminar tudo, de que tinha sido um erro, de que me amava. Nada daquilo importava mais. Ouvi ele me chamando enquanto eu descia as escadas, dizendo meu nome cada vez mais alto, quase gritando. Mas não olhei para trás. Não podia olhar para trás porque sabia que se olhasse, se visse a cara dele, talvez cedesse e ficasse para ouvir mais mentiras. E eu já tinha ouvido mentiras suficientes para uma vida inteira. Entrei no carro com as mãos ainda tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Fiquei ali sentada alguns minutos, tentando controlar a respiração, tentando processar o que acabava de acontecer. Pela janela, vi ele aparecer na varanda, só de toalha ainda, gritando meu nome. Vizinhos já começavam a olhar pelas janelas, curiosos com a cena. Mas não me importei. Liguei o carro e saí sem olhar no retrovisor. Fui para casa da minha irmã e passei os próximos dias tentando processar aquilo tudo, tentando entender como tinha sido tão cega, tão idiota. Ela me recebeu sem fazer perguntas, só me abraçou forte e deixou eu chorar no ombro dela até não ter mais lágrimas. Mas a história não para por aí, gente. Porque o universo, na sua infinita ironia, tinha preparado um plot twist que ninguém esperava. Durante aquelas 2 semanas na casa da minha irmã, eu passei por todos os estágios do luto pelo meu casamento. Teve dias que não saía da cama, enrolada no cobertor, assistindo séries bobas sem prestar atenção. Teve dias que limpava a casa dela inteira às 5 da manhã porque não conseguia dormir. Teve dias que comia compulsivamente, e dias que não conseguia colocar nada na boca. Minha irmã foi incrível. Ela não tentou me convencer de nada, não ficou dizendo o que eu deveria fazer. Só ficava ali, presente, me oferecendo chá, me abraçando quando eu desmoronava, me deixando falar quando eu precisava falar e respeitando meu silêncio quando eu não tinha palavras. Eu me sinto tão idiota, eu disse numa dessas noites, as 2 sentadas no sofá com uma garrafa de vinho. Como eu não vi? Como todos os sinais estavam ali e eu escolhi ignorar. Porque você confiava nele, ela respondeu, simples. E confiança não é idiota. Confiança é o que mantém relacionamentos funcionando. Ele é que traiu essa confiança. Isso não é culpa sua. Mas mesmo ouvindo isso, eu não conseguia parar de me culpar. Ficava revisitando cada momento do último ano, procurando sinais, me perguntando como tinha sido tão cega. Depois de 2 semanas de completo silêncio entre nós dois, ele me ligou. Não atendi às primeiras 5 tentativas, mas na 6ª vez decidi ouvir o que tinha para dizer. A voz dele estava estranha, meio embargada, e dava para perceber que ele tinha chorado. A gente precisa conversar, ele disse. É sobre a Lívia e o bebê. Não tenho nada para conversar sobre sua amante e o filho que você fez nela, respondi, seca. Por favor, ele insistiu, e tinha uma urgência na voz que me deixou curiosa. É importante. Muito importante. Concordei em encontrar num local neutro, longe de casa, longe de qualquer lugar que pudesse trazer memórias. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado numa mesa do canto, com uma aparência terrível. Tinha olheiras profundas, a barba por fazer,
a roupa amassada. Parecia que não dormia há dias. A transformação física dele era chocante. Em apenas 2 semanas, o homem que sempre foi vaidoso e cuidadoso com a aparência tinha se tornado praticamente irreconhecível. A roupa, que antes era sempre impecavelmente passada e combinada, agora pendia torta no corpo dele, como se tivesse vestido às pressas. Os olhos, antes brilhantes e confiantes, agora estavam opacos e inchados de tanto chorar. Sentei na frente dele sem dizer nada, esperando que começasse a falar. O silêncio entre nós era pesado, carregado de tudo que não tinha sido dito, de todas as palavras que não podiam ser desfeitas. Ele ficou uns minutos só me olhando, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, como se estivesse ensaiando mentalmente o que ia dizer. As mãos dele tremiam ligeiramente enquanto mexiam numa xícara de café frio na mesa. Até que finalmente soltou. O bebê nasceu. Meu coração deu um pulo. Nasceu. Mas ela não estava de 2 meses. Era mentira, ele respondeu, passando as mãos pelo rosto. Ela estava de 7 meses quando mandou aquela mensagem. Mentiu sobre o tempo da gravidez. Fiquei confusa. E por que ela faria isso? O que ele me contou depois me deixou absolutamente chocada. Aparentemente, a tal da Lívia tinha armado tudo desde o começo. Ela não tinha ficado grávida por acidente. Tinha parado de tomar anticoncepcional sem ele saber. Tinha planejado engravidar deliberadamente para prender ele, para forçar ele a largar de mim e assumir um compromisso com ela. Como você descobriu isso? Perguntei, incrédula. Ela confessou depois. Ele respondeu, com a voz embargada. Quando o resultado do DNA saiu, ela entrou em pânico e começou a falar sem parar, tentando justificar, tentando explicar. Disse que fez isso porque me amava demais, que não aguentava me dividir com você, que precisava fazer algo drástico para me ter só para ela. Fiquei processando aquilo. A frieza, o cálculo por trás de cada ação. Não era uma paixão impulsiva. Era manipulação pura e calculada. E o tempo da gravidez? Insisti. Ela mentiu desde o começo, ele explicou. Quando descobriu que estava grávida de verdade, já estava de quase 7 meses. Mas sabia que se dissesse isso, eu ia desconfiar porque a gente tinha se afastado um pouco naquela época. Então inventou que tinha acabado de descobrir, que estava só de 2 meses, para que as contas batassem melhor. Mas espera, eu disse, tentando processar aquilo tudo. Você disse que o bebê nasceu. E daí? A cara que ele fez nesse momento foi algo que vou carregar para sempre na memória. Uma mistura de alívio, vergonha, raiva e algo que parecia até humor negro. Fiz o teste de DNA assim que o bebê nasceu. Ele continuou. Insisti nisso, mesmo ela dizendo que não precisava, que tinha certeza absoluta que era meu. Ela fez um escândalo, chorou, disse que eu estava duvidando dela, mas eu não cedi. Pedi o exame. E não é meu. Eu pisquei várias vezes, achando que tinha ouvido errado. Como assim não é seu? O bebê não é meu, ele repetiu, e agora dava para ver uma certa satisfação mórbida no jeito que falava. O exame de DNA deu negativo. 0 de compatibilidade. Aquela criança não tem nada do meu sangue. Fiquei completamente sem palavras. De todas as reviravoltas possíveis, essa eu definitivamente não tinha previsto. Ela ficou em choque quando mostrei o resultado. Ele continuou, e agora estava falando mais rápido, como se precisasse colocar tudo para fora de uma vez. Ficou branca, começou a gaguejar, tentou dizer que tinha que ter algum erro no exame. Mas eu tinha feito em 2 laboratórios diferentes para ter certeza. Os 2 deram o mesmo resultado. Mas então de quem é o bebê? Perguntei, ainda tentando processar aquilo. Ele deu de ombros. Ela não quis falar no começo. Ficou tentando insistir que era meu, que os exames estavam errados, que tinha alguma conspiração para me afastar dela. Mas eventualmente, depois de muita pressão, ela confessou. Aparentemente, durante todo o tempo que ela estava com ele, a Lívia também mantinha um relacionamento paralelo com outro cara. Um ex-namorado que nunca tinha saído completamente da vida dela. E quando descobriu que estava grávida, decidiu que era mais vantajoso colocar a responsabilidade no meu marido, que tinha um emprego estável, uma vida estruturada, do que no ex, que vivia de bicos e não tinha nada de concreto. Ela calculou tudo, ele disse,
e a voz dele estava misturada com raiva e incredulidade. Aparentemente, ela e o ex tinham terminado e voltado várias vezes durante o ano todo. E ela mantinha os dois relacionamentos rodando simultaneamente. Comigo, ela bancava a namorada apaixonada e dedicada. Com ele, era a ex que não conseguia esquecer o grande amor da vida. E nós dois, como dois idiotas, acreditamos em tudo. Como você descobriu sobre o ex? Perguntei. Quando insisti no DNA, ela tentou de tudo para me convencer a não fazer. Chorou, gritou, me acusou de não confiar nela, fez um showzinho completo. Mas eu já estava com a pulga atrás da orelha. Alguma coisa não batia. A pressa dela em anunciar a gravidez, o jeito que ela evitava certos assuntos, pequenas contradições nas histórias. Então mantive firme. Ele fez uma pausa, tomando um gole do café que já devia estar gelado. Quando o resultado chegou, 0 compatibilidade genética, ela primeiro tentou dizer que tinha algum erro, que devíamos refazer. Fiz em 2 laboratórios diferentes. Mesma coisa. Foi só então que ela desmoronou e contou tudo. Ela escolheu você porque você era a opção mais conveniente, eu disse, quase rindo da ironia da situação. Você era o plano B dela. Plano A, na verdade, ele corrigiu, com amargura. O ex era o plano B. Ela queria a vida que eu podia oferecer. A estabilidade, o dinheiro, a segurança. Ela tinha calculado tudo friamente. E foi nesse momento que entendi a dimensão completa do que tinha acontecido. Aquela mulher não era só uma amante comum. Ela era uma manipuladora profissional, que tinha orquestrado tudo com precisão cirúrgica. Tinha seduzido meu marido, mantido 2 relacionamentos simultâneos, engravidado do outro cara mas tentado passar o filho como sendo do meu marido. Tudo isso enquanto construía uma narrativa de vítima apaixonada. A cara que ela fez quando mostrei o resultado do DNA na frente da família dela inteira foi impagável, ele disse, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. Os pais dela estavam lá, os irmãos, todo mundo achando que eu ia assumir o bebê e casar com ela. Quando botei os papéis em cima da mesa e falei que aquela criança não era minha, o silêncio foi ensurdecedor. Você fez isso na frente de todo mundo? Perguntei, surpresa. Fiz, ele confirmou, com um tom de satisfação amarga. Ela tinha montado aquela encenação toda, convidado a família inteira para me conhecer como o pai do bebê. Tinha até preparado um chá de bebê improvisado, com decoração azul e tudo. A mãe dela chorava de alegria pensando que finalmente ia ter um neto com um pai de responsabilidade. O pai dele já estava me dando conselhos sobre paternidade. Ele balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse. E no meio daquilo tudo, da família inteira me parabenizando e oferecendo ajuda, eu puxei os envelopes com os resultados dos 2 laboratórios. Pedi silêncio e li em voz alta. Probabilidade de paternidade, 0%. Conclusão. O suposto pai está excluído como pai biológico da criança. Nossa, foi tudo que consegui dizer. A Lívia ficou branca. Tipo, literalmente sem cor no rosto. Tentou pegar os papéis da minha mão, dizendo que tinha algum erro, que aquilo não podia ser verdade. A mãe dela começou a hiperventilar. O pai ficou vermelho de raiva. Os irmãos não sabiam se me atacavam ou se atacavam ela. Imagino a cena. A família toda reunida, esperando o final feliz da história de amor proibido, e de repente descobrindo que tudo não tinha passado de uma farsa elaborada. O pai dela quis me bater. Ele continuou. Não por eu ter me recusado a assumir o bebê, mas por ter, segundo ele, desonrado a filha. Tive que explicar para aquele homem que a filha dele que tinha me enganado, tinha mentido, tinha manipulado a situação inteira. E mesmo assim ele não queria acreditar. A mãe dela chorava sem parar, dizendo que a família estava desonrada. E o verdadeiro pai? Perguntei. Quando ela finalmente confessou quem era, a família foi atrás do cara. Ele também não queria assumir inicialmente, mas o DNA não mente. Ele é o pai biológico, querendo ou não. Fiquei ali sentada, processando aquela história toda. Era tão absurda que parecia roteiro de novela. Mas era real. Tinha acontecido de verdade, e de alguma forma eu estava no centro daquele furacão. O silêncio se estendeu entre nós. Observei o rosto dele, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo que vi foi um homem quebrado,
genuinamente arrependido e, curiosamente, tão traído quanto eu. Não pela mesma pessoa, mas traído do mesmo jeito. Você realmente acreditou que ia ter um filho com ela, constatei em voz alta, mais para mim mesma do que para ele. Acreditei, ele admitiu. E a sensação foi terrível. Porque parte de mim não queria aquilo, queria você, queria nossa vida. Mas outra parte se sentia obrigada a fazer a coisa certa, a assumir a responsabilidade. Fiquei preso nesse limbo horrível por semanas, sem saber o que fazer. E agora? Perguntei. O que você espera que aconteça agora? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez desde que tinha começado a contar tudo. Eu quero tentar de novo. Quero provar que aprendi, que cresci, que nunca mais vou fazer nada remotamente parecido com isso. Mas também entendo se você não conseguir. Entendo se o que eu fiz for grande demais para ser perdoado. Não respondi na hora. Não podia. Precisava processar, precisava pensar, precisava sentir. Eu sei que isso não muda nada do que eu fiz com você, ele disse depois de um longo silêncio. Eu te traí, menti para você durante um ano inteiro, coloquei nosso casamento em risco por causa de uma pessoa que no final só queria me usar. Não tenho desculpa. Fui um idiota completo. Era verdade. Nada daquilo mudava o fato de que ele tinha traído, tinha mentido, tinha quebrado a confiança que eu depositava nele. A descoberta de que o bebê não era dele não apagava o ano inteiro de traição. Mas, de alguma forma estranha, saber que ele também tinha sido manipulado, que também tinha sido vítima de uma farsa elaborada, amenizava um pouco a raiva que eu sentia. Não justificava, não desculpava, mas colocava as coisas numa perspectiva diferente. O que você quer de mim? Perguntei finalmente. Uma chance de consertar. Ele respondeu imediatamente. Uma chance de provar que aprendi com isso, que nunca mais vou fazer nada que coloque nossa relação em risco. Eu sei que não mereço, sei que deveria simplesmente aceitar que acabou e seguir em frente, mas não consigo. Não consigo desistir de nós assim. Olhei para ele e vi um homem quebrado. Não era mais o cara arrogante e seguro de si que tinha me traído. Era alguém que tinha sido humilhado publicamente, que tinha descoberto da pior forma possível que também podia ser enganado, que não era tão esperto quanto pensava. Eu não sei, falei honestamente. Não sei se consigo confiar em você de novo. Não sei se consigo olhar para você sem lembrar de tudo o que aconteceu. Eu entendo, ele disse, e parecia genuíno. Não tô pedindo uma resposta agora. Tô só pedindo que pense a respeito. Que me dê uma chance de mostrar que mudei. Terminamos aquela conversa sem nenhuma conclusão definitiva. Eu precisava de tempo para processar tudo, para pensar com clareza sobre o que realmente queria. E foi exatamente isso que fiz nos meses seguintes. A história da Lívia e do bebê que não era dele se espalhou rapidinho. Sabe como é? Escândalo assim não fica guardado muito tempo. As pessoas falavam, comentavam, alguns com pena dele, outros achando que ele tinha merecido por ter traído em primeiro lugar. Eu tentava me manter longe de toda aquela confusão, focando em mim mesma e no que eu precisava para seguir em frente. Mas era impossível escapar completamente. Tinha gente que parava a gente na rua para perguntar se era verdade. Tinha conhecidos que ligavam com a desculpa de saber como eu tava, mas na real queriam os detalhes suculentos da história. Teve até quem sugerisse que eu deveria escrever um livro sobre isso. O mais difícil foi lidar com as opiniões não solicitadas. Todo mundo tinha uma opinião sobre o que eu deveria fazer. Larga ele, uma vez traidor, sempre traidor. Alguns diziam. Dá uma segunda chance, ele também foi vítima, outros argumentavam. Como se minha vida e meu casamento fossem assunto público, como se eu devesse satisfação das minhas escolhas para qualquer um. Aprendi rápido a criar barreiras. É entre eu e ele virou minha resposta padrão. Obrigada pela preocupação, mas não vou discutir isso. Foi libertador, de certa forma, parar de me justificar, parar de explicar minhas decisões para pessoas que não iam ser afetadas por elas. Durante esse tempo, descobri mais detalhes sobre como tudo tinha acontecido. Aparentemente, a Lívia tinha um padrão de comportamento. Ela já tinha tentado a mesma artimanha com outros caras antes, sempre mirando em homens casados com situação financeira estável. Meu marido não tinha sido o primeiro, e provavelmente não seria o último se não tivesse sido desmascarada.
Ela era, na essência, uma predadora emocional, alguém que via relacionamentos como transações e pessoas como recursos a serem explorados. O ex-namorado, o verdadeiro pai do bebê, acabou assumindo a paternidade depois que o DNA confirmou. Mas o relacionamento deles era conturbado, cheio de idas e vindas, brigas constantes. A Lívia tinha apostado no cavalo errado achando que meu marido seria o prêmio maior, e agora estava presa numa situação que ela mesma tinha criado, mas com a pessoa errada. A ironia de tudo aquilo não passava despercebida por mim. Ela tinha destruído um casamento, manipulado 2 homens, criado uma teia elaborada de mentiras, tudo para conseguir uma vida que ela considerava melhor. E no final, tinha acabado exatamente onde começou, com o ex-namorado problemático e uma reputação destruída. Não vou dizer que senti pena dela, porque não senti. Ela tinha feito escolhas conscientes, tinha prejudicado pessoas deliberadamente, e agora estava colhendo as consequências. Mas também não senti prazer com a desgraça dela. Era apenas o desfecho lógico de uma série de ações equivocadas. Quanto ao meu marido, ele se dedicou completamente a tentar reconquistar minha confiança. Abriu todas as senhas dos dispositivos dele, compartilhou a localização em tempo real, me mostrava todas as mensagens que recebia. Era quase exagerado, mas eu entendia que ele precisava fazer aquilo para se provar. Começamos terapia de casal. Foi difícil, doloroso até. Tivemos que reviver tudo o que tinha acontecido, examinar cada mentira, cada traição, cada momento em que ele tinha escolhido ela em vez de mim. Teve sessões que terminei chorando, outras que saí com tanta raiva que não queria nem ver a cara dele. Mas aos poucos, muito devagar, começamos a reconstruir algo. A terapeuta, uma mulher experiente que já tinha lidado com 1000 casos parecidos, não facilitou nada pra gente. Ela fazia perguntas difíceis, cutucava feridas que a gente preferia deixar quietas, forçava conversas que nenhum de nós queria ter. Por que você traiu? Ela perguntou pra ele numa das primeiras sessões, direto ao ponto. Ele ficou desconfortável, mexendo nas mãos. Eu não sei. Foi acontecendo. Não foi acontecendo. Ela cortou, firme. Você fez escolhas conscientes. Escolheu responder às mensagens dela. Escolheu marcar o primeiro encontro. Escolheu mentir para sua esposa. Cada passo foi uma escolha. Então vou perguntar de novo, por quê? Foi brutalmente honesto assistir ele se desconstruir ali na frente dela, buscando respostas que nem ele mesmo tinha. Falou sobre se sentir invisível no casamento, sobre a rotina que tinha sugado toda a paixão, sobre como se sentiu valorizado quando a Lívia prestava atenção nele. E você, a terapeuta se virou para mim. Como se sente ouvindo isso? Culpada, admiti, e foi difícil dizer aquilo em voz alta. Culpada por não ter percebido que ele estava se sentindo assim. Mas também com raiva, porque ele podia ter conversado comigo em vez de trair. Ambos os sentimentos são válidos, ela disse. Você pode reconhecer que havia problemas no casamento sem aceitar a traição como solução para esses problemas. As sessões continuaram assim, semana após semana, descascando camadas de ressentimento, medo, raiva e culpa. Não era o casamento que tínhamos antes. Aquilo tinha morrido no momento em que descobri a traição. Mas era algo novo, diferente, talvez até mais honesto porque agora não tinha mais ilusões. Eu sabia exatamente quem ele era, incluindo seus defeitos e sua capacidade de falhar. E ele sabia que tinha destruído algo precioso e que nunca mais teria aquela confiança cega que eu depositava nele antes. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Tinha dias que eu acordava e por um segundo esquecia do que tinha acontecido. Então a realidade caía como um balde de água fria e eu tinha que reviver tudo de novo. Tinha dias que eu olhava atravessando a sala e sentia uma onda de raiva tão intensa que precisava sair do ambiente. Tinha dias que chorava no chuveiro, abafando o som para que ele não ouvisse. Mas também tinha dias bons. Dias que conseguíamos conversar sobre coisas triviais sem o peso da traição pairando sobre nós. Dias que ele fazia algo simples, como trazer café na cama, e o gesto me lembrava do homem que eu tinha me apaixonado anos atrás. Dias que ríamos juntos de algo bobo e por alguns minutos parecia que tudo ia ficar bem. A transparência radical que ele ofereceu ajudou muito. Não porque eu ficava checando o tempo todo, na verdade, depois das primeiras semanas, raramente olhava. Mas saber que eu podia,
que não havia mais nada escondido. Isso fazia toda a diferença. Era como ter redes de segurança. Você não planeja usar, mas saber que estão ali te deixa mais confiante para andar no arame. Teve um episódio específico que marcou um ponto de virada para mim. Foi uns 4 meses depois de termos retomado a convivência. Ele tinha um plantão extra no trabalho e ia chegar tarde. Meu estômago embrulhou quando ele me contou. Todos os medos voltaram de uma vez. E se fosse mentira? E se ele tivesse voltado a me trair? E se nunca tivesse parado? Passei a noite toda acordada, olhando pro celular, vendo as horas passarem. Quando ele chegou, às 2 da manhã, eu estava sentada na sala no escuro. Ele ligou a luz e quase teve um ataque cardíaco ao me ver ali. O que aconteceu? Você tá bem? Ele perguntou, correndo até mim. Eu fiquei com medo, admiti, com a voz falhando. Medo que você tivesse mentido, que tivesse voltado a fazer aquilo, que eu fosse descobrir tudo de novo. A cara dele foi de pura dor. Ele se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos. Eu tava no trabalho. Posso te mostrar os registros, posso te apresentar para cada pessoa que tava lá comigo. Não tem mentira. Não tem nada escondido. Eu sei, eu disse, e era verdade. Racionalmente, eu sabia. Mas o medo ainda tá aqui. E não sei quando vai embora. Então vamos lidar com ele juntos, ele disse. Sempre que você tiver medo, me conta. Eu vou provar quantas vezes for necessário que mudei. Vou provar todo dia se for preciso. E ele provou. Não foi rápido, não foi fácil, mas ele provou. Gente, eu não tô aqui para dizer que perdoar traição é a coisa certa a fazer. Cada caso é um caso, e cada pessoa tem que decidir o que é melhor para si mesma. Tem mulher que jamais conseguiria superar, e tá tudo bem. Tem outras que conseguem, e também tá tudo bem. Não existe resposta certa ou errada quando se trata do coração e dos sentimentos. No meu caso, decidi dar uma chance porque percebi que ele genuinamente tinha se arrependido e estava disposto a fazer o trabalho duro de reconstruir nossa relação. Não foi por medo de ficar sozinha, não foi por dependência financeira, não foi por pressão social. Foi uma escolha consciente, pesada, que tomei depois de muito pensar e analisar. E tem outra coisa que pesou na minha decisão: a humilhação pública que ele sofreu. Pode parecer vingativo da minha parte, mas ver ele sendo exposto como um idiota que tinha sido manipulado, que tinha acreditado numa farsa elaborada, que tinha descoberto da pior forma possível que o filho não era dele, isso de alguma forma equilibrou a balança. Ele não tinha só me machucado, ele também tinha sido machucado. Não justificava o que tinha feito comigo, mas humanizava ele de uma forma estranha. A Lívia tentou me procurar alguns meses depois. Queria conversar, segundo ela, de mulher para mulher. Eu me recusei inicialmente, mas a curiosidade acabou vencendo. Encontrei com ela num local público, deixei bem claro que não estava ali para fazer amizade nem para ouvir desculpas. Ela estava diferente. A mulher confiante e sedutora que eu tinha visto nas fotos tinha sido substituída por alguém cansado, com olheiras profundas e uma aparência desleixada. A maternidade tinha cobrado seu preço, especialmente numa situação tão complicada. Eu só queria pedir desculpas, ela começou, com a voz baixa. Eu sei que não muda nada, mas preciso que você saiba que me arrependo de tudo. Você se arrepende de ter sido pega ou de ter feito? Perguntei, sem papas na língua. Ela ficou em silêncio por uns instantes antes de responder. Das duas coisas, eu acho. No começo, eu estava só pensando em mim mesma, no que eu queria, na vida que eu achava que merecia. Não pensei em você, não pensei nas consequências. E quando tudo veio à tona, quando percebi que tinha perdido tudo e não tinha ganhado nada em troca, aí que caiu a ficha. Você destruiu um casamento, eu disse, sentindo a raiva voltando. Você mentiu, manipulou, enganou. E por quê? Por dinheiro. Por status. Porque você achava que merecia a vida de outra pessoa. Eu não sei explicar, ela admitiu, e parecia genuinamente confusa. Na época, fazia sentido na minha cabeça. Eu via você com ele, via a vida que vocês tinham, e eu queria aquilo para mim. Não pensava em você como pessoa real com sentimentos reais. Você era só um obstáculo que eu precisava remover.
A frieza daquela admissão me deixou gelada. Não porque fosse surpresa, mas porque ouvi-la dizer aquilo em voz alta, de forma tão crua, tornava tudo ainda mais real. E agora? Perguntei. Como é sua vida agora com o verdadeiro pai do seu filho? Ela deu um sorriso amargo. É um inferno, para ser honesta. A gente briga constantemente. Ele me culpa por ter tentado passar o filho para outro cara. Eu culpo ele por não ser responsável. É exatamente o tipo de vida que eu estava tentando evitar. Você criou sua própria armadilha, eu disse, sem um pingo de simpatia. E agora tem que viver nela. Eu sei, ela concordou. E eu mereço. Mas pelo menos meu filho não merece pagar pelos meus erros. É por ele que eu tô tentando fazer dar certo, mesmo que seja difícil. Terminamos aquela conversa logo depois. Não tinha mais nada para ser dito. Ela tinha cometido seus erros e agora estava lidando com as consequências. Não era meu papel perdoá-la ou julgá-la além do que já tinha feito. Voltando para minha própria vida, a reconstrução do casamento foi lenta e cheia de desafios. Teve momentos que eu duvidei da minha decisão, momentos que pensei em desistir de tudo e simplesmente seguir em frente sozinha. Mas também teve momentos bons, momentos em que vi um esforço genuíno dele para ser melhor, para ser mais presente, para reconstruir o que tinha destruído. Aprendi muito sobre mim mesma nesse processo. Aprendi que sou mais forte do que pensava, que consigo sobreviver a coisas que achava que me destruiriam. Aprendi que perdão não é esquecer, é escolher não deixar que o passado continue envenenando o presente. Aprendi que relacionamentos são trabalho constante, que não existe perfeição, que todo mundo falha em algum momento. E aprendi principalmente que confiar novamente é um ato de coragem. Cada dia que eu escolhia ficar, cada momento que eu decidia acreditar nele de novo, era um ato consciente de coragem. Não era fraqueza como algumas pessoas sugeriam, era força. Força para não deixar que a traição me transformasse numa pessoa amarga e fechada. Força para arriscar meu coração de novo mesmo sabendo que podia ser machucada novamente. A história com a Lívia se tornou quase uma lenda urbana na nossa cidade. As pessoas contavam com diversos detalhes a mais ou a menos, cada versão mais dramática que a outra. Teve gente que dizia que ela tinha tentado se matar quando o DNA deu negativo. Outros diziam que o verdadeiro pai tinha sumido e ela tinha ficado sozinha com o bebê. A verdade, como sempre, era menos espetacular mas não menos significativa. O que ninguém sabia, o que não fazia parte da história que as pessoas contavam, era como aquilo tudo tinha afetado meu marido psicologicamente. Ele desenvolveu uma ansiedade terrível, ficava checando o celular compulsivamente achando que eu podia descobrir mais alguma coisa. Tinha pesadelos onde revivia o momento em que a farsa tinha sido revelada. Começou terapia individual além da de casal, porque precisava lidar com a culpa, com a vergonha, com o fato de ter sido tão facilmente manipulado. Eu me sinto tão idiota, ele me disse uma noite, deitados na cama na escuridão do quarto. Como eu não percebi que ela estava me usando? Como eu fui tão cego? Porque ela era boa no que fazia, respondi honestamente. Ela sabia exatamente quais botões apertar, como ser o que você queria que ela fosse. Não é desculpa para o que você fez, mas também não significa que você é idiota. Significa que você é humano e pode ser enganado como qualquer outra pessoa. Ele ficou quieto por um tempo antes de falar de novo. Eu tinha tudo. Tinha você, tinha um casamento bom, uma vida estável. E joguei tudo fora por quê? Por ego. Por tédio. Nem eu sei explicar. Talvez você nunca vá saber, eu disse. Talvez não exista uma resposta satisfatória para por que as pessoas traem. Talvez seja só uma série de escolhas erradas, uma atrás da outra, até que você tá tão fundo que não sabe mais como voltar. Ele concordou em silêncio, e ficamos ali deitados, cada um perdido nos próprios pensamentos. Os meses foram passando e virando anos. A ferida da traição foi cicatrizando, deixando uma cicatriz que sempre estaria lá mas que doía cada vez menos. Reconstruímos nossa intimidade devagar, reaprendemos a confiar um no outro, criamos novos rituais e tradições que eram só nossos, sem o peso do passado. Não foi fácil. Teve dias que eu acordava e a primeira coisa que vinha na cabeça era a imagem daquelas mensagens no celular dele. Teve momentos que qualquer pequeno sinal de mentira, qualquer inconsistência na história dele, me fazia entrar em pânico achando que estava acontecendo de novo. Teve brigas onde joguei a traição na cara dele,
usando como arma nas discussões mesmo sabendo que era errado. Mas também teve muita coisa boa. Teve a primeira vez que consegui olhar para ele e não sentir raiva. Teve o dia que percebi que tinha passado uma semana inteira sem pensar no caso da Lívia. Teve o momento em que ele me surpreendeu com uma viagem só nossa, sem celular, sem trabalho, só nós dois reconectando. Teve a noite que fizemos amor de novo e foi diferente, mais profundo, como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez. A Lívia eventualmente saiu da cidade. Não conseguia mais viver ali com todo mundo sabendo da história dela. O relacionamento com o pai do bebê tinha azedado completamente, e ela decidiu recomeçar em outro lugar. Não tenho ideia de como foi a vida dela depois disso, e honestamente não me importo. Ela saiu da minha história assim como tinha entrado, deixando destruição no caminho. O que aprendi com tudo isso? Aprendi que a vida raramente é em preto e branco. Aprendi que pessoas boas podem fazer coisas ruins e que isso não necessariamente as torna completamente más. Aprendi que perdão é um processo, não um evento único. Aprendi que confiar novamente depois de ser traída é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Também aprendi que vingança nem sempre vem da forma que esperamos. Eu não precisei fazer nada contra a Lívia. A própria mentira dela, a própria armação que ela tinha criado, se voltou contra ela da pior forma possível. Ver o meu marido descobrindo que o bebê não era dele, ver a cara dele quando entendeu que tinha sido usado, manipulado o tempo todo, isso foi uma satisfação estranha que eu não tinha previsto. Não vou romantizar traição nem fingir que foi fácil superar. Não vou dizer que nosso casamento ficou melhor do que era antes, porque isso seria mentira. Ficou diferente. Perdemos a inocência, a confiança cega, a sensação de segurança absoluta. Mas ganhamos honestidade, vulnerabilidade, uma compreensão mais profunda um do outro. E tem dias que ainda me pergunto se fiz a escolha certa. Tem momentos que penso como seria minha vida se tivesse simplesmente saído, se tivesse recomeçado sozinha. Mas então olho pro lado e vejo um homem que acordou de um jeito e decidiu conscientemente ser diferente, ser melhor. Vejo alguém que carrega o peso dos próprios erros e usa isso para não repeti-los. A cara que ele fez quando o resultado do DNA chegou vai ficar para sempre gravada na minha memória. Não era só surpresa ou alívio. Era uma mistura complexa de emoções. Tinha a vergonha de ter sido enganado, a raiva de ter sido usado, o alívio de não ter um filho com outra mulher, a culpa por sentir alívio, o medo de me perder definitivamente. Tudo isso junto, estampado no rosto dele naquele momento. E foi esse momento, de alguma forma estranha e retorcida, que iniciou o processo de cura entre nós. Porque de repente não era mais só ele que tinha errado. Ele também tinha sido vítima, também tinha sido manipulado. Isso não cancelava o que ele tinha feito comigo, mas adicionava uma camada de complexidade à situação toda. Tem gente que vai ler essa história e achar que fui boba de dar uma segunda chance. Tem gente que vai achar que deveria ter chutado ele para fora no primeiro segundo e nunca mais olhado para trás. E tem gente que vai entender que relacionamentos são complicados, que pessoas são complexas, e que não existe manual de instruções para lidar com traição. Cada um tem que fazer o que é melhor para si. No meu caso, dar uma segunda chance foi a escolha certa. Pode não ser para todo mundo, mas foi para mim. E tô em paz com isso. O mais engraçado, se é que dá para usar essa palavra, é que a situação toda acabou sendo uma espécie de aula sobre karma e sobre como nossas ações têm consequências que nem sempre conseguimos prever. A Lívia armou tudo achando que ia se dar bem, que ia conseguir uma vida melhor às custas do sofrimento de outras pessoas. No final, foi ela quem mais perdeu. Perdeu a chance com o cara que realmente amava, perdeu a reputação, perdeu a paz de espírito. E meu marido? Ele perdeu muito também. Perdeu minha confiança, perdeu o respeito próprio, perdeu a imagem que tinha de si mesmo como uma pessoa honesta e correta. Teve que reconstruir tudo do zero, provando dia após dia que merecia uma segunda chance. Quanto a mim, perdi a ingenuidade. Perdi a capacidade de confiar cegamente. Perdi a sensação de segurança absoluta que tinha no meu casamento. Mas também ganhei força. Ganhei sabedoria. Ganhei a certeza de que sou capaz de sobreviver a muito mais do que imaginava. A vida tem dessas ironias todas. A amante que queria roubar o marido acabou perdendo tudo. O marido que traiu acabou sendo enganado da mesma forma. E eu, que fui a principal vítima de tudo isso,
Acabei sendo a única que saiu minimamente intacta, com a opção de escolher meu próprio destino. Olhando para trás agora, anos depois de tudo ter acontecido, consigo ver a situação toda com uma clareza que não tinha na época. Consigo entender melhor as motivações de cada um, as falhas, os medos, as inseguranças que levaram àquela bagunça toda. Não significa que concordo ou que aprovo, mas consigo entender. E se tem uma coisa que quero que vocês entendam dessa história toda é isso: traição nunca é sobre você. Não é porque você não era bonita o suficiente, ou interessante o suficiente, ou qualquer outra coisa o suficiente. É sobre as inseguranças, as falhas de caráter, as escolhas erradas da pessoa que traiu. Você pode ser a pessoa mais incrível do mundo e ainda assim ser traída, porque a traição diz muito mais sobre quem trai do que sobre quem é traído. E outra coisa, se você está passando por algo parecido, saiba que não existe jeito certo ou errado de lidar com isso. Não deixe ninguém te dizer que você tem que perdoar ou que você tem que terminar. Faça o que for melhor para você, para o seu coração, para sua paz de espírito. E seja qual for sua escolha, faça ela com convicção e não se arrependa depois. No meu caso, escolhi dar uma segunda chance e funcionou. Mas conheço mulheres que fizeram a mesma escolha e se arrependeram amargamente. Conheço outras que terminaram na hora e nunca mais olharam para trás, e estão felizes assim. Não existe fórmula mágica. Existe só você, sua situação, e a escolha que faz mais sentido para sua vida. A cara dele quando o bebê da amante nasceu e não era dele. Foi um misto de choque, alívio e humilhação que provavelmente vai ficar na mente dele pelo resto da vida. Foi o momento em que ele percebeu que nem tudo que brilha é ouro, que nem toda mulher que diz te amar realmente ama, e que às vezes a gente é muito mais ingênuo do que gosta de admitir. Para mim, aquele momento foi libertador de uma forma estranha. Porque de repente não era mais só sobre ele ter me traído. Era sobre ele ter sido enganado, manipulado, usado. E isso equilibrava um pouco a balança da dor. Não cancelava o que ele tinha feito, mas adicionava uma perspectiva nova. E vocês sabem o que é mais louco nisso tudo? É que se ela não tivesse mentido sobre a paternidade, se o bebê realmente fosse dele, talvez nossa história tivesse tido um final completamente diferente. Talvez eu não tivesse conseguido perdoar. Talvez ele tivesse ficado preso naquela situação pelo resto da vida. Mas o fato de ter sido tudo uma farsa, tudo uma mentira elaborada, mudou completamente a dinâmica da situação. Foi como se o universo tivesse decidido dar uma lição em todo mundo envolvido. Nele, por ter traído e quebrado os votos do casamento. Nela, por ter tentado manipular e enganar para conseguir o que queria. E em mim, por ter confiado cegamente demais, por não ter prestado atenção nos sinais que estavam ali o tempo todo. Hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, sinto uma mistura de emoções. Tem gratidão por ter sobrevivido e saído mais forte. Tem tristeza pela inocência perdida. Tem raiva ainda, às vezes, quando lembro dos detalhes. Tem satisfação mórbida por saber que quem tentou destruir nossa relação acabou se destruindo no processo. Tem orgulho por ter tido coragem de tentar de novo. Mas acima de tudo, tem paz. Paz por saber que fiz a escolha certa para mim. Paz por ter dado uma chance pro amor de reconstruir o que foi quebrado. Paz por ter perdoado não porque ele merecia, mas porque eu precisava, para poder seguir em frente sem carregar aquele peso de raiva e ressentimento. A vida continua, vocês sabem. As histórias não terminam num final feliz perfeito como nos filmes. Elas continuam, com seus altos e baixos, suas complicações, suas pequenas vitórias e derrotas. E a gente vai navegando isso tudo da melhor forma possível, aprendendo com os erros, tentando não repetir os mesmos deslizes, construindo uma vida que faça sentido. Se você chegou até aqui na minha história, agradeço por ter ouvido. Sei que é longo, sei que é complicado, sei que não tem um final bonitinho amarrado com laço. Mas é real. É a verdade crua e honesta sobre o que aconteceu e como lidamos com isso. E se tem alguém aí passando por algo parecido, saiba que você não tá sozinha. Traição acontece com muito mais frequência do que a gente gosta de admitir. E lidar com isso é um processo único para cada pessoa. Não deixe ninguém te dizer como você deveria se sentir ou o que deveria fazer. Faça o que for melhor para você, para o seu coração, para sua sanidade mental. E lembra, a cara que ele fez quando descobriu que o bebê não era dele? Aquela cara de choque e humilhação? Aquilo não compensa o que ele fez.
Não apaga a traição. Não torna tudo bem magicamente. Mas é uma espécie estranha de justiça poética. Uma lição sobre karma, sobre como nossas ações têm consequências, sobre como a vida tem um jeito engraçado de equilibrar as coisas. Então é isso, gente. Essa é minha história. Completa, crua, sem filtros. Uma história sobre traição, mentiras, manipulação e, no final, sobre escolhas. Sobre ter a coragem de fazer a escolha certa para você, mesmo quando todo mundo ao redor tem uma opinião diferente. E agora, antes de terminar completamente, preciso pedir uma coisinha para vocês. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou ou conhece alguém que passou por algo parecido, compartilhe esse vídeo. Compartilha porque quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, sobre traição, sobre relacionamentos tóxicos, sobre manipulação, mais a gente ajuda outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação. E não esquece de se inscrever no canal. Sério, se inscreve. Porque eu pretendo continuar contando histórias reais, histórias que acontecem com gente real, que mostram um lado complicado e bagunçado da vida. Não são contos de fada. São histórias verdadeiras sobre pessoas verdadeiras enfrentando situações difíceis. Deixa teu like também se você achou que valeu a pena ouvir tudo isso. E comenta aqui embaixo me contando o que você achou, se você faria a mesma escolha que eu, se você já passou por algo parecido. Vamos criar uma comunidade de apoio, onde a gente pode compartilhar essas experiências sem julgamento. Porque no final das contas, todo mundo tem uma história. Todo mundo já foi ferido de alguma forma. E compartilhar essas histórias, ouvir as experiências dos outros, isso ajuda a gente a se sentir menos sozinha nessa jornada louca que é a vida. Então é isso. Obrigada por ter ouvido até o final. Obrigada por ter dado seu tempo para conhecer minha história. E lembra sempre, você é mais forte do que imagina, capaz de sobreviver a muito mais do que pensa, e merece um amor verdadeiro, honesto e leal. Não aceita menos do que isso. E se você já aceitou menos, se você já foi traída, enganada, manipulada, saiba que isso não define você. Define quem fez isso com você. Você continua sendo incrível, valiosa, merecedora de todo o amor e respeito do mundo. A vida continua. E a gente continua junto, aprendendo, crescendo, compartilhando nossas histórias. Até a próxima. E lembra, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, e vamos juntas nessa jornada de apoio mútuo e crescimento. Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês.